Antes do amanhecer, uma rusga silenciosa ocorreu na zona montanhosa de Jalisco, quando as forças especiais mexicanas isolaram toda a área e implementaram uma abordagem de estilo militar em vez de uma operação de captura convencional. Apenas alguns minutos após a distância ter sido reduzida, o combate eclodiu com fogo intenso vindo do interior do complexo e helicópteros a circular no ar para apertar o cerco e controlar toda a área envolvente. O confronto foi curto, mas intenso. Muitos pistoleiros do cartel foram mortos no local, enquanto Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, ficou gravemente ferido e foi levado para um helicóptero sob proteção militar, não tendo sobrevivido ao trajeto. Apenas algumas horas depois, as estradas foram bloqueadas, aeroportos fechados e várias cidades entraram num estado de interrupção quando grupos armados reagiram quase simultaneamente em todo o país. Mas o que fez a situação sair do controlo não foi a rusga, mas o que aconteceu imediatamente a seguir. As forças especiais aproximaram-se do alvo através de terreno montanhoso com um elevado nível de disciplina, parando os veículos a centenas de metros da área suspeita e continuando a pé na escuridão para evitar a detecção. Equipamento de visão noturna foi utilizado para observar o contorno das árvores, telhados e posições onde poderiam estar vigias, enquanto as unidades mantinham uma formação de distância apertada para manter o controlo. Esta operação baseou-se em meses de recolha de informações, incluindo a monitorização de rotas de abastecimento, identificação de forças de proteção, registro da localização de depósitos de armas e análise de padrões de movimento relacionados com um alvo específico. As rotas de acesso, pontos de retirada e posições defensivas foram todos identificados antecipadamente, demonstrando o nível de preparação detalhada da campanha. Esta não foi uma patrulha de busca, mas uma operação construída em torno de um único alvo. E quando o cerco ainda não estava completo, surgiu o primeiro tiro. Os primeiros tiros surgiram do andar superior do complexo quando o fogo automático disparou subitamente contra as forças que se aproximavam, os clarões dos disparos cortando a escuridão e forçando as forças especiais a procurar imediatamente posições de abrigo atrás de muros de pedra e veículos estacionados nas proximidades para minimizar o risco de serem atingidas. O fogo de resposta foi implementado a partir de posições preparadas, mantendo o controle da direção do tiro e da distância para evitar colocar a formação em perigo. Em segundos, a situação passou de um cerco silencioso para um combate contínuo de alta intensidade, o som de espingardas ecoando no vale e os rastros das balas atravessando as copas das árvores, enquanto a força de proteção tentava romper o cerco que se apertava. Os helicópteros no ar aproximaram-se, utilizando holofotes para apoiar a observação e detecção de movimento. A partir desse momento, isto já não era um cerco. As equipas de assalto começaram a avançar em breves investidas, movendo-se de uma posição de cobertura para outra sob apoio de fogo coordenado, garantindo não expor toda a força ao mesmo tempo. Um grupo dirigiu-se à entrada principal, enquanto outro subia pelo flanco lateral para bloquear a rota de retirada traseira, já identificada previamente pelos serviços de informação. Os pistoleiros do cartel ripostavam a partir de janelas reforçadas com sacos de areia, com sinais de preparação prévia de munições, posições de tiro e pontos de defesa em múltiplas camadas. Um veículo blindado dentro da área tentou deslocar-se para a estrada de terra para escapar ao cerco, mas foi imobilizado por fogo concentrado que destruiu os pneus dianteiros e forçou-o a parar, bloqueando inadvertidamente a única saída e deixando toda a área completamente isolada. A resistência concentrou-se em torno da casa principal identificada como a residência do alvo, enquanto as equipas de fogo ajustavam as posições para suprimir as janelas do andar superior, limitando a capacidade de observação e de resposta do interior. Uma equipa de invasão aproximou-se de uma porta lateral parcialmente protegida por um muro baixo e quando o explosivo de arrombamento foi ativado, a porta foi destruída e as forças especiais entraram em formação de controlo. Porta arrombada. Formação entra em massa. O combate desenrolou-se divisão a divisão, sem pausas, sem retirada. Tiros, ordens e impactos ecoavam continuamente enquanto as divisões eram verificadas sequencialmente para eliminar a ameaça. Muitos pistoleiros foram mortos no local,
Outros tentaram retirar-se para a escada traseira, mas foram interceptados antes de conseguirem escapar. Numa divisão interior, a força identificou El Mencho a ser protegido por guarda-costas, que continuaram a disparar mesmo com o cerco quebrado. Ele foi atingido durante o combate e caiu entre a equipa de proteção. O pessoal médico que acompanhava a força de assalto aproximou-se rapidamente, avaliou o estado e manteve o controle da área antes de ser dada a ordem de evacuação por helicóptero assim que a zona de aterragem foi assegurada. O helicóptero aterrou no recinto enquanto as forças terrestres estabeleciam um perímetro de proteção de várias camadas para garantir a segurança, descolando depois para retirar o alvo da área. À medida que o som dos tiros cessava gradualmente, todo o complexo foi totalmente controlado e as restantes posições de resistência foram neutralizadas. A operação foi identificada como um ataque a um alvo de alto valor baseado em meses de recolha de informação, monitorização de comportamento, comunicações e redes logísticas. O terreno montanhoso, que outrora servira para o cartel encobrir as suas atividades, tornou-se nesta situação um fator de isolamento que fez com que as posições defensivas fossem separadas e incapazes de coordenar ou retirar eficazmente quando o cerco apertou. Mas a campanha não terminou ali. Assim que o helicóptero abandonou a área, a reação começou, não numa cidade, mas em todo o país, quando grupos armados se ativaram em pelo menos 15 estados quase em simultâneo. Em Guadalajara, 21 bloqueios foram erguidos nas estradas principais e entradas de autoestradas, usando caminhões apreendidos e autocarros incendiados para bloquear o trânsito. O fogo subia alto em várias estradas, enquanto os cidadãos abandonavam os veículos e saíam da área, enquanto homens armados e mascarados montavam guarda com armas visíveis. Em Guanajuato, uma série de incidentes ocorreu em várias áreas com lojas de conveniência e veículos de transporte a serem incendiados consecutivamente. Câmaras de segurança registraram grupos a moverem-se em vagas, aproximando-se dos alvos, despejando combustível, ateando fogo e retirando-se antes que as autoridades pudessem reagir. Aeroportos tiveram voos cancelados, portagens foram fechadas e as estradas apresentavam longas filas de veículos estendendo-se por quilômetros com o trânsito paralisado. Isto não poderia ter acontecido sem um sistema previamente preparado, uma vez que a estrutura organizacional do CJNG permitiu uma mobilização rápida numa escala alargada. Os comandantes regionais podem ativar forças locais num período de tempo muito curto, enquanto o sistema de comunicações e logística está desenhado para manter o funcionamento, mesmo com a perda de um centro de comando central. Quando a informação sobre a morte do líder foi confirmada internamente, as ordens foram implementadas seguindo um modelo semelhante a um plano pré-determinado, com cada grupo a executar tarefas específicas, como bloquear o trânsito, causar interrupções ou dispersar as forças de segurança, forçando as autoridades a dividir recursos para lidar com vários pontos em simultâneo. Antes de a operação ocorrer, uma decisão mudou todo o cenário quando os EUA incluíram o CJNG na lista de organizações terroristas estrangeiras e ofereceram uma recompensa de 15 milhões de dólares por El Mencho, alargando assim a capacidade de partilha de informações, monitorização financeira e vigilância de comunicações. Os fluxos financeiros e as ligações transfronteiriças foram controlados mais rigorosamente, enquanto a rede do CJNG foi registrada a operar em 21 estados do México e em todos os 50 estados dos EUA, envolvida no transporte de metanfetamina, cocaína e fentanil. As agências federais americanas associaram muitas apreensões de droga à cadeia de abastecimento do cartel, num contexto em que o número de mortes relacionadas com opioides sintéticos atinge dezenas de milhares por ano. Após o líder ser eliminado, a estrutura de comando do CJNG enfrenta o risco de mudança com a possibilidade de ocorrerem interrupções a curto prazo à medida que os comandantes regionais ajustam alianças e rotas de transporte. Outro risco é a competição entre fações para controlar lucros e territórios, uma vez que precedentes mostram que a perda de liderança pode levar ao aumento da violência, emboscadas e mudanças de alianças. Os grupos podem estabelecer postos de controlo, bloquear rotas de transporte e ajustar as operações para se adaptarem à nova situação,
enquanto a pressão surge nas zonas fronteiriças à medida que as rotas de transporte mudam. Um líder foi eliminado, mas a estrutura permanece e, em muitos casos, essa é a parte mais perigosa, enquanto as agências de aplicação da lei monitorizam as mudanças através de dados apreendidos e comunicações interceptadas para detectar sinais de fragmentação ou reorganização. A operação atingiu o objetivo militar, mas, simultaneamente, abriu uma fase de instabilidade com muitas variáveis desconhecidas. O que pensa que acontecerá a seguir?